nosso conteúdo de português de hoje começa lá na página 42. Então você vai preparar tudo aí com muita atenção e capricho para a gente poder aprender bem juntinhos. Meus amores, vocês abriram a apostila de vocês lá na página 42. E agora a tia Tati gostaria que vocês observassem essas imagens aí que estão no módulo 9, na página de abertura do módulo 9. Então, vocês vão observar apenas, não vão ler nada, observam o que essas crianças estão fazendo. Agora nós vamos descrever. Na primeira imagem, nós vemos dois meninos de bonés sentados em um banco de madeira, próximo a algumas folhagens verdes, e eles estão juntos lendo um jornal. Na segunda imagem, nós vemos duas crianças também, aparentemente são dois meninos, eles estão sentados no tapete, parece que é numa sala, assistindo televisão. Agora a tia Tati gostaria que vocês lessem comigo o título do módulo 9, lá no alto. Vamos ler juntos? Notícia é informação. Como assim, tia Tati? Notícia é informação? As notícias dão que tipo de informação pra gente, você sabe? Elas dão fatos reais, fatos atuais. Vocês sabem para que servem as notícias? As notícias servem para informar a pessoa que está lendo ou a pessoa que está ouvindo sobre os fatos que acontecem no mundo. E quais são os meios que são utilizados para divulgar as notícias? Quem sabe? São a televisão, o rádio, os portais eletrônicos, online, revistas e jornais impressos. Então agora nós vamos responder a essas perguntas junto com a tia Tati, tá bom? Número 1. Como você fica sabendo do que acontece no Brasil e no mundo? Como que você fica sabendo? Muitas vezes vocês ouvem os comentários dos adultos, do pessoal que mora com você, das pessoas que moram com você na escola. Muitas vezes vocês estão passeando de carro, indo para algum lugar e ouvem no rádio, ou assistem na televisão, veem na internet, os noticiários, telejornais, ou os jornais do rádio que falam as notícias, ou mesmo a gente escuta outras pessoas falando. Número 2. Como é chamado o texto que informa os acontecimentos no mundo? São as notícias. O texto é chamado de notícia. Por qual meio de comunicação as notícias são divulgadas? Elas são divulgadas em jornal, revista, televisão, rádio, portal eletrônico, pelo celular. Então, nós temos várias opções de divulgação das notícias. Agora nós vamos para a página 43 e 44. No módulo 8, você estudou a manchete e a fotolegenda de uma notícia sobre um ovo de Páscoa gigante. Agora você vai ler a notícia inteira. Então, olha só, toda essa página é a notícia. A tia Tati colocou com essa seta vermelha a manchete, que é a frase que fala sobre essa notícia. E lá embaixo do ovo, olha só, a tia Tati colocou outra seta com a foto legenda. Então, nós já aprendemos que numa notícia nós temos a manchete e a foto legenda. A manchete é uma pequena frase que fala sobre aquela notícia, que dá um gostinho do que falará sobre aquela notícia. E a foto legenda explica o que está naquela imagem. Agora vocês vão acompanhar a leitura lá na página 44, a leitura da notícia com a tia Tati. Vocês podem acompanhar junto comigo.
A cidade de Pomerode, em Santa Catarina, recebeu mais uma atração em 2019. Um ovo da Páscoa gigante e colorido, considerado o maior do mundo pelo Guinness World Records, o livro dos recordes. A escultura, que é feita de aço, possui 15 metros de altura, mais ou menos a altura de um prédio de 5 andares. Foi necessário 1 mês e meio para o ovo ser construído e pintado. A artista responsável pela pintura foi Silvana Pujol, conhecida na cidade pelos ovos pintados. A construção foi organizada pela Associação Visite Pomerode, órgão de turismo da cidade, para divulgar o Osterfest, evento para comemorar a Páscoa, que recebe cerca de 200 mil visitantes durante as 5 semanas em que é realizado. O ovo será exibido até maio. Essa notícia que a tia Tati acabou de ler está disponível no jornal Joca, da Digital Cultura. E aí tem todas as informações do dia que ele foi retirado lá do jornal Joca. E aí embaixo tem o glossário, são as palavrinhas que estão em destaque no texto que a tia Tati leu e o significado de cada uma delas. Olha só, atração. Atração é uma distração, um divertimento. E turismo é o conjunto de serviços que visam ao entretenimento e, eventualmente, a outras finalidades para atender turistas. Então, são o significado dessas duas palavras. Atração, que é uma coisa legal para se assistir, para divertir e para ver. E turismo são várias coisas que são oferecidas para a pessoa que vai visitar aquela cidade, que são chamadas de turistas. Na página 45, nós vamos fazer agora o trocar ideias. O trocar ideias, a tia Tati vai fazer essas perguntas e você pode responder em voz alta, conversando com quem está junto com você. Se você está assistindo ao vídeo da aula da tia Tati sozinho, agora você vai chamar alguém para você trocar ideias e contar e conversar um pouquinho sobre essas perguntinhas que a tia Tati vai fazer para você. Número 1. Por qual meio de comunicação seus familiares preferem receber as notícias? E você? Então você vai conversar e descobrir aí em casa qual é o meio de comunicação que vocês gostam de saber das notícias que acontecem na sua cidade, no seu estado, no Brasil e no mundo. É por jornal, por televisão, pela internet. Número 2. Você se interessa por qual tipo de notícia? Quais são as notícias que você gosta de ouvir? Notícias boas, notícias ruins, notícias de futebol, de jogos, de filmes. Você vai conversar aí, pensar um pouquinho sobre quais as notícias que você gosta. Número 3. Como você obtém informações sobre o que lhe interessa? Então, você gosta de jogos de videogame ou você gosta de vídeos do YouTuber. Como que você consegue informações sobre essas coisas que você gosta? Você vai conversar sobre essas duas perguntinhas com alguém que está aí junto com você na sua casa. Continuando na página 45, você agora vai responder a essas perguntinhas, a essas atividades sobre as notícias, sobre a notícia que a gente leu sobre o ovo de Páscoa gigante. Então você vai ler a pergunta, se for necessário você vai ler a notícia novamente e responder essas 5 questões com muita atenção. Número 1. Em que local e data a notícia foi publicada? Número 2. Qual é o assunto da notícia? Número 3. Que material foi usado para a construção da escultura do ovo gigante? Número 4. Qual é o nome da artista responsável pela pintura do ovo gigante? E número 5. Com qual intenção a escultura de ovo gigante foi construída?
Lembrando, meus amores, que essas perguntas são relacionadas à notícia do ovo. Então, se você não está conseguindo responder, você precisa ler novamente, interpretar e entender, porque tudo isso que está perguntando foi dito lá na notícia. Então, você vai encontrar todas as respostas lá. Só voltar lá, encontrar a resposta e copiar aqui, respondendo cada uma dessas atividades. Continuando as perguntinhas sobre a notícia do ovo. Número 6. Você já tinha ouvido falar da Osterfest? De acordo com a notícia que você leu, o que significa? Então você vai responder se você já tinha ouvido falar sobre essa festa. E lendo a notícia, você mais ou menos você tem noção do que é essa Osterfest. E aí você vai escrever aqui. Número 7. Releia o crédito da notícia que você acabou de ler. Crédito é essa partezinha que está aqui embaixo, que fala de onde a notícia foi retirada, o link, a data, tudo direitinho. Os créditos de uma publicação são as informações sobre o autor, se houver, o veículo de comunicação, o local e a data da publicação. Para publicações na internet, os créditos apresentam também o link do site e a data de acesso. Agora, marque com um X o veículo de comunicação em que a notícia foi publicada. Então, você vai marcar com um X. Foi publicado numa revista impressa? Em um jornal impresso? Em um jornal digital? Ou em uma revista digital? Você vai marcar onde ele foi publicado. Meu amorzinho, ótimo! Encerramos nossas atividades de português de hoje. Lembre-se sempre, você é incrível. Amo você.